Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 17. O tema da mensagem desta noite é buscando o resgate da comunhão e da consagração. Amém? Comunhão e consagração. Vamos lá. Vamos ficar de pé. Mateus 17, versículo 14. Uma passagem conhecidíssima nossa. A gente já meditou essa palavra tantas vezes, né? Mas a palavra do Senhor diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, versículo 15 do capítulo 17, compadece de mim, de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta castra não se espere, senão por meio de oração e jejum. Amém? Senhor, nós estamos gratos, extremamente gratos, por mais uma oportunidade que temos de estarmos como família aqui reunidos em Tua casa, Senhor. Agora, Pai, mesmo tendo tantas preocupações, tantas situações, nós aquietamos a nossa carne, a nossa alma, para que o nosso espírito possa beber das Tuas águas nesta noite, buscando o resgate da comunhão e da consagração. No versículo 14 e versículo 15, não fecha o livro de Mateus 17, 14 e 15, ele fala assim, vamos ler de novo. E quando chegaram para junto da multidão, se aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Jesus, ao chegar naquele lugar, junto com a multidão, e ele já vinha fazendo várias situações, ele tinha acabado de descer do monte de oração, Pedro tinha acabado de vivenciar uma situação assim que ele ficou impactado, ele deslumbrou algo. O Senhor Jesus desce, encontra a multidão, e o que acontece? Ele se depara com um pai desesperado, que aborda Jesus, angustiado de alma, por conta da condição do seu filho. Esse homem, o desespero dele era tão grande que no meio da multidão, no meio daquela situação toda, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele começa a clamar a Jesus, para que Jesus pudesse livrar o filho da condição que ele se encontrava. Eu acho que isso qualquer pai faria, né? Qualquer mãe. De ver o sofrimento do seu filho, de ver como o seu filho tem sofrido durante tanto tempo. Tudo que o pai quer e a mãe quer é libertar o seu filho da dor. Ele pede que Jesus se compadeça da situação do seu filho, da condição que o seu filho está. E ele diz: eu pedi aos seus discípulos que pudesse ajudar, que pudesse fazer algo pelo meu filho, mas eles não conseguiram. No versículo 15 diz exatamente isso. No versículo 16, ele diz: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam ajudá-lo. Os discípulos,
Aqueles homens que tinham conhecimento por vivenciar milagres, por ver coisas assim inexplicáveis acontecer. Eles não bateram na porta dos fariseus, eles não bateram na porta dos incrédulos, pelo menos ele achava, né? Ele bateu na porta dos discípulos, ele foi pedir aos discípulos. Ele foi pedir, por quê? Porque aqueles homens têm o que eu preciso, porque eles andam com Jesus, eles estão ali bebendo da fonte, eles vão poder me ajudar. Mas os discípulos não puderam. E naquele momento ali, Jesus chama, aí eu volto para aquela ministração. Quem lembra da ministração dos incrédulos lá há 2 domingos atrás, né? Que Jesus falou aos nossos corações. Jesus mais uma vez se depara com incrédulos no meio do povo de Deus. E agora, bem mais íntimo. Jesus agora não está falando para aquela multidão de pessoas. Agora Jesus está falando diretamente com os seus discípulos. Ele fala no versículo 17: geração incrédula e perversa. Ele chama os seus próprios discípulos de incrédulos e de perversos. Perversidade, que significa iniquidade, significa impiedade, crueldade, desumanidade. Jesus olhou para aqueles homens e falou assim: vocês são perversos, cruéis. Vocês conhecem a verdade, conhecem, sabe, o poder, já viram o poder se manifestando, e por vocês serem incrédulos, vocês estão praticando perversidade. Todas as vezes que nós somos incrédulos, nós nos tornamos perversos. Por quê? Porque nós temos em nós a capacidade, há conhecimento em nós, que somos discípulos de Jesus, há conhecimento do poder do nome de Jesus. Alguém aqui conhece o poder que há no nome de Jesus? Quantos conhecem? Todos nós conhecemos. Alguém aqui que não conhece o poder que há no sangue de Jesus? Não existe, porque todos nós conhecemos o poder que há no sangue de Jesus. E quando nós somos incrédulos, nós geramos perversidade. A incredulidade gera perversidade. Você tem tudo para ajudar, você pode ajudar, mas a incredulidade não permite que você faça isso. E Jesus fala assim: até quando eu estarei com vós? Até quando vocês vão deixar o povo sofrer? Ou vocês vão sofrer? Porque aqueles discípulos não ficaram tranquilinhos porque não puderam ajudar o rapaz. Eles ficaram atormentados. Tanto é que depois abordaram Jesus e falaram: por que nós não conseguimos ajudar? Por que nós não conseguimos fazer nada? Isso quer dizer que eles tentaram, mas não conseguiram. E a gente, quando sabe que a gente pode fazer, e a gente se esforça para fazer, e a gente não consegue, a gente sofre com isso. Não é verdade? Jesus chama os seus discípulos de incrédulos e perversos. A incredulidade gera falta de esperança, gera falta de esperança. Quando você se coloca como um incrédulo, você gera na outra pessoa falta de esperança. Imagina uma pessoa que sabe que você é de Deus, que você é da igreja, que você é um presbítero, um diácono, você é um pastor, você é um intercessor, você é uma mulher de Deus. Você vai ver você ir para a igreja no domingo, ver você escutar louvor na sua casa, ver você, sabe que você é crente, e vai na sua casa te pedir uma ajuda em oração, acontecendo uma confusão qualquer, uma situação, e pede para você ajudar. E você, que deveria ter uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, você que deveria ter autoridade sobre aquela situação, porque o Senhor diz: eis aí vos dei autoridade sobre todo poder e toda obra do inimigo. Amém? Você crê nisso? Deus te deu autoridade, seja lá qual for a situação. Ele deu autoridade para você sobre toda e qualquer obra maligna. A pessoa vai a você e você não consegue ajudá-la. Por que você não conseguiu ajudar? Por que aqueles homens não conseguiram ajudar? Porque eles estavam incrédulos. Amém? Porque é fácil você abrir a boca e dizer: eu creio que Deus pode fazer. Porque não é só falar, é ter atitudes de alguém que crê que Deus pode fazer.
Ah, mas e se eu falar e não acontecer nada? O problema não é seu, amados. Mas e se eu orar e se as coisas não acontecerem? Não é você, a oração não é para você resolver. Você pega a oração e entrega para aquele que pode todas as coisas, amém? É Ele que vai fazer, não é você. O pai poderia receber aquela informação, ver aquela situação que os discípulos não conseguiram resolver, não conseguiram ajudar. Sabe o que esse pai poderia fazer? Ele podia simplesmente receber a incapacidade daqueles discípulos, receber aquela informação, aquela cena de incapacidade, ele receber como algo que é impossível de se resolver, ele aceitar e levar o filho embora e o filho continuar escravo daquela situação para o resto da vida. Não podia? Claro que podia. A incredulidade de quem conhece a verdade, a incredulidade de quem conhece a verdade gera desistência em quem não conhece a verdade. Você escutou isso? A incredulidade de quem conhece a verdade gera desistência em quem não conhece a verdade. Se você que conhece, você está incrédulo, imagina eu que não conheço, né? Eu vou desistir, não vou nem insistir. Amém? Se você que conhece a verdade, se você que conhece o poder de Deus, se você que conhece a onisciência, a onipresença, a onipotência do Senhor, você que sabe o que Ele é poderoso para fazer, se você está se colocando como um incrédulo, quanto mais aquele que não conhece. E é disso que o Senhor está falando aqui. No versículo 20 ele diz assim, olha: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Ah, mas eu tenho fé. Ele está falando de uma porção de fé. A incredulidade se manifestou porque a fé que aqueles homens estavam demonstrando não era, como o apóstolo sempre diz, a fé divina, era a fé humana. Amém? Não era a fé divina. A fé divina é uma fé que faz com que um monte de problemas saia daqui e vá acolá. Porque quem está movido pela fé divina, ele abre a boca sobre a situação que está sendo apresentada a ele, e ele libera uma palavra de autoridade com toda a legalidade que ele tem. Ele libera uma palavra sobre a enfermidade, ele libera uma palavra sobre o tumor, ele libera a palavra sobre uma mente doente, ele libera a palavra sobre alguém que está em posição de violência, ele libera uma palavra sobre aquele que está preso a cadeias de vício, ele libera uma palavra com autoridade e legalidade. Aqueles homens, quando voltaram da comissão que Jesus mandou, eles vieram vibrando, porque falaram assim: Jesus, em teu nome os demônios são expulsos, os enfermos são curados. Aleluia. Quando nós abrimos nossa boca movidos por essa fé divina, querido, a gente não olha o tamanho do problema. Por quê? Porque a gente sabe, conhece o tamanho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Os discípulos vieram perguntar: por que a gente não conseguiu? Jesus falou assim: é porque a fé que vocês estavam ali investindo não era a fé que vence. A fé que vence, lembra a fé que vence? Amém? A fé que vence os obstáculos, a fé que faz com que um menino de 16, 17 anos enfrente um homem fortemente armado, ainda por cima o triplo do tamanho dele, com um cajado na mão e uma funda com 5 pedrinhas. A fé que vence faz com que o outro jovem não coma, não se alimente das iguarias do rei e fique somente com legumes e água, e quando chega o tempo de se apresentar, está mais forte do que aqueles que se contaminaram com as iguarias do rei. A fé que vence é a fé que faz com que um homem entre no meio de uma fornalha 7 vezes acesa e diz: se ele quiser me livrar, ele vai me livrar, se não quiser, amém.
A fé que vence é aquela fé que um homem, depois de ter perdido todos os seus filhos, ter perdido todos os seus animais, ter perdido toda a sua riqueza, ter perdido a sua saúde, cheio de tumores pelo corpo, ele diz: Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Essa é a fé que vence. Essa é a fé que vence. E essa é a porção de fé que o Senhor tem para nós. Versículo 21. Jesus disse: além dessa porção de fé, dessa incredulidade, dessa perversidade, o Senhor diz que há situações que nós vamos ter que enfrentar, há confrontos que nós teremos, que só vai ser resolvido, só vai mudar através da oração e do jejum. Deixa eu te falar uma coisa: não é só ir para a igreja, não é só dizer que é crente, não é só atuar na igreja com o ministério, não é só cantar, tocar, dançar, orar, pregar, não é só limpar cadeira, lavar banheiro, não é só isso. Diga para o seu irmão seu: não é só isso não. Não é só profetizar, falar em línguas, rodopiar, pular, sacudir, estremecer. Não. Por quê? Porque haverá situações na nossa vida, haverá confrontos que só serão vencidos, e a situação só vai mudar se houver oração e jejum. Isso quer dizer oração, que quer dizer comunhão, e jejum, que quer dizer consagração. Se não tiver em comunhão com o Espírito Santo, não tiver consagrado, amado, não vai rolar. Amém? Então não é só vestir roupa de crente e dizer: se eu sou crente. Não é só ficar andando com a Bíblia debaixo do braço para lá e para cá, para as pessoas verem que você está indo para a igreja. Amém? Não é só ser sepulcro bonito por fora. Por dentro tem que estar em comunhão e tem que estar em consagração ao Senhor. Aleluia. Ouça, por favor. Não são os títulos, não são cargos, não são títulos de apóstolo, bispo, pastor, presbítero, diácono, missionário, evangelista. Não são os títulos, não são os cargos, não são os anos de conversão, nem os anos de igreja que você tem. Não é ser de igreja grande, média ou pequena. Não são os cursos, não são os diplomas, não é a teologia, não são as estratégias. Não é o quanto o teu testemunho pode ser impactante. Não, amados, que irão te dar legalidade para você exercer a sua autoridade. O que vai te dar legalidade para exercer a sua autoridade é a comunhão e a consagração. É o nível de comunhão e o nível da consagração que você tem com o Senhor. Amém? E nesse ano de resgate, o Senhor está nos chamando a resgatar essa comunhão, resgatar essa consagração ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Atos 19, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. 19, 13. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas, escuta isso, mas, versículo 15, o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Aleluia.
Você acha que o demônio, ele vai se submeter porque você é o filho do sacerdote fulano de tal, do pastor fulano de tal? Você acha que o espírito imundo vai se subjugar porque você é o pastor, é o apóstolo, é o bispo, é o presbítero, é o diácono, é o levita, é o músico, é o baterista, é o tecladista da igreja, porque você é o intercessor da igreja? É por isso que ele vai subjugar? Olha para o irmão e diz assim: nananina, não, de maneira alguma. Sabe por quê? Porque os demônios sabem quem tem legalidade para exercer autoridade sobre eles. Eles sabem. Tanto é que quando chegou lá o filho do sacerdote, falou assim: eu te desconjuro em nome do Jesus que Paulo prega. Tá, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, nem me atrevo a mexer com ele. Mas vocês são quem? Quem vocês são para chegar aqui, botar a banca em cima da gente e expulsar? Amados do Senhor Jesus, mais do que qualquer outra coisa, o Senhor nos orienta a ter comunhão com Ele. Amém? A estarmos consagrados, separados para Ele. É importante demais nesse tempo, nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. É importante demais que você tenha comunhão com o Senhor. É importante, mais do que você ter comunhão com fulano, com Bertano, com ciclano. Está se falando tanto, né, é o que o apóstolo vive falando, né, de network, de fazer relacionamentos. Todo mundo fala de relacionamentos, vamos fazer relacionamentos profissionais e isso e aquilo outro. É importante, é super, mega, ultra importante. Mas você tem que ter um relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Tem que ter um relacionamento, uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele é ele é uma pessoa viva. E você tem que estar consagrado, sim. Não se atreva, desculpa a expressão, mas não se atreva a sair para encarar esse mundo aí fora sem você estar consagrado ao Senhor, separado, ungido pelo Senhor. Amém? Não acha que você vai ter vitórias, não, porque quem vai te dar vitória é o Senhor. Os demônios sabem quem tem legalidade para exercer autoridade sobre eles, querido. E se você não tem comunhão com o Senhor, se você não está consagrado ao Senhor, não vai chegar lá, vai falar e não vai acontecer nada. Quantos estão entendendo isso? Vamos ficar de pé. Amém? Nesse tempo de resgate, nós precisamos resgatar nossa legalidade para exercer autoridade. Nos dias de confronto, deixarmos de ser incrédulos. Você quer ser um discípulo incrédulo e perverso? É o que você quer ser? Um diácono incrédulo e perverso? Um presbítero incrédulo e perverso? Um pastor incrédulo e perverso? É o que você quer ser? Você quer? Ai, que vergonha, né? Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Como é que pode? O diácono, o presbítero, o pastor não conseguiu. Não é o nosso nome. A responsabilidade não é nossa. Tudo que nós fazemos no nome de Jesus. A nossa responsabilidade é buscar a comunhão e buscar a consagração ao Senhor. Ter uma vida de oração. Quantos jejuns você já fez nesse ano, nesses 7 meses que passou? Jejuns seus pessoais. Seu, pessoal, você e o Senhor. A gente sabe como foi os jejuns da igreja, das campanhas, a gente vai saber. Que acontecem a cada 4 meses, né? De 4 em 4 meses. São 3 jejuns no ano. Coletivo. Mas e o jejum? O seu jejum, o seu momento de consagração com Deus. Aquele dia que você separa do mês.
Olha, hoje é o último domingo do mês. Amanhã é o último dia do mês. Terça-feira nós começamos um novo mês. Você vai começar o mês de agosto, que o povo costuma rotular aí de mês de desgosto, mas nós não cremos nisso, amém? Vai ser um mês muito abençoado. Diga agosto será um mês muito abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém? Vai ser um mês muito abençoado em nome de Jesus. Mas para ele ser abençoado, eu vou resgatar a minha comunhão com o Senhor. Eu vou acordar mais cedo, vou fazer meu devocional, não vou sair para o trabalho, não vou sair para a rua sem antes ler a palavra e ter um momento de oração com o Pai e anotar o que Ele vai falar comigo nesse momento de comunhão. Olha para o seu irmão e diz assim: você não pode sair de casa para trabalhar, você não pode sair sem antes ter comunhão com o Pai. Não pode. Não pode. Amém? Você vai ver que vai fazer toda a diferença. E para o seu mês de agosto ser um mês abençoado, além de comunhão diária, diga comunhão diária, todo dia, antes de sair de casa, e à noite, antes de dormir, e você vai se consagrar ao Senhor. Amém? O mês de agosto tem quantos dias? 30? 30 dias, né? Então comece o primeiro dia de agosto se consagrando ao Senhor. Consagre, faça o seu jejum com Deus. É um dia. Abre mão daquilo que a tua carne geme, que a tua carne clama. Você fala assim: não vai comer, bebê, não vai ver televisão, não vai ver a série, não vai ver o filme, você não vai. Hoje você vai estar consagrado ao Senhor, porque eu quero que o meu mês de agosto seja um mês abençoado. Aleluia. Não dá mais para virar mês, e você só espera: ai gente, quando é que é o jejum da igreja mesmo, hein? Ai, agora é só não sei quando. Então tá. E o resto? Tem situações na sua vida que ainda não mudaram. Porque falta comunhão e falta consagração. Falta comunhão e falta consagração. Falta você separar. Olha, Senhor, eu estou aqui separado para o Senhor. Esse tempo é eu e o Senhor. E o Senhor diz assim: se tiver em jejum, lava o rosto. Não mostra aquele rosto: ai, estou em jejum. Porque ninguém vai ter que saber, é você e Deus. Não faz propaganda na tua consagração, não. Amém? Não sai batendo: estou consagrada, estou em jejum, Não, é você e Deus. Aleluia. Porque quando você começar a ter mais comunhão, diga assim: quando eu começar, fala honestamente, fala mesmo, quando eu começar a ter mais comunhão e me consagrar mais, eu vou experimentar coisas sobrenaturais com o Senhor. Amém? Eu vou experimentar coisas sobrenaturais com o Senhor. Amém? Você vem aqui nessa noite, nesse último domingo do mês de julho, para ouvir Deus falar: eu quero mais comunhão com você, eu quero você mais separado para mim. Você está me devendo isso, filho. Você está me devendo isso, filha. Porque quando você grita por mim, imediatamente eu vou ao teu encontro. Quando você clama por mim, no seu desespero, eu não viro as costas para você.
Eu paro tudo só para te ouvir. Eu travo uma guerra por você. Porque você não tem tempo para mim. Você não pode acordar um pouco mais cedo para ler a minha palavra? Você não pode separar um tempinho para ouvir a minha voz? Aleluia. Deus quer fazer coisas grandiosas nas nossas vidas, mas nós precisamos ter tempo para Ele. O seu trabalho, a sua comunhão com as pessoas que você gosta, seus filhos, seu marido, seja lá o que for, eles podem esperar. Eles podem esperar. Aleluia. Aquele pai não tinha mais um momento, não podia mais esperar o sofrimento do filho mais. Ele correu aos pés de Jesus, se atirou aos pés dele e falou: Senhor, compadece-te do meu filho. Compadece-te do meu filho, Senhor. É pesado para você ter mais comunhão com Deus? É pesado para você? Não pode ser, amados, porque Ele está contigo 24 horas. A palavra do Senhor diz que Ele dará ordem aos anjos dele a teu respeito, para que possam te guardar em todos os seus caminhos. Ele diz: se um exército se levantar contra você, Ele vai te dar o livramento. Ele vai guardar você em qualquer que seja a situação. Aleluia. Ele não vai deixar o sol te castigar. Ele não vai deixar o vento te molestar. Ele não vai deixar as águas te afogar. Aleluia. Eu estou te dando hoje a chave da tua vitória. Eu estou te dando hoje o conhecimento da chave da tua vitória. Tenha comunhão e seja consagrado a Ele. Tenha comunhão com Ele e seja consagrado a Ele. Aleluia! É a chave da tua vitória. Esse ano é o ano do resgate, querido. O resgate dos teus sonhos, o resgate dos teus projetos. Ele tem mostrado que é, Ele confirmou que é. Você já está vivendo uma esfera de resgate, não tem por que duvidar. E Ele só está te pedindo agora: se consagre e tenha comunhão comigo. Porque você vai ver se a situação não vai mudar. Você vai ver se seu marido não vai ser liberto. Você vai ver se seu filho não vai se converter. Você vai ver se sua porta de emprego não vai abrir. Você vai ver se você não vai vencer os teus gigantes. Você vai ver se você não vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai ver se você não vai fechar esse contrato. Você vai ver se você não vai vender o que você precisa vender. Você vai ver se você se consagrar e ter comunhão com Ele. Ele vai fazer você viver o sobrenatural. Portas vão se abrir de onde você não esperava. O suprimento vai chegar de uma forma abundante. Você vai jogar a rede onde você tem jogado e tem trazido ela vazia. Você vai jogar e ela vai voltar cheia de grandes peixes. Aleluia. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pelo mês de julho. Muito obrigada, Senhor, pelos gigantes que vencemos, pelos leões que fecharam suas bocas. Te agradecer pelas fornalhas que foram esfriadas. Te agradecer, Pai, pelos mares que se abriram diante de nós. Te agradecer pela calmaria dos ventos, Pai. Queremos te agradecer pelos livramentos. Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós nesse mês de julho. Queremos consagrar os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas do mês de agosto, Pai, ao Senhor. Queremos consagrar, Senhor, e declarar que o mês de agosto será um mês muito abençoado. Nós
nós veremos a tua boa e poderosa mão agindo a nosso favor. Nós veremos a tua mão, Senhor, nos sustentando, nos guiando, Senhor, e nos colocando em lugares que jamais poderíamos imaginar ser possível de estar, Senhor. Nós queremos consagrar a Ti, Senhor, os nossos sonhos, projetos, anseios e desejos do mês de agosto, Pai. Tudo aquilo que nós atentarmos fazer, porque nós teremos comunhão, estaremos consagrados. Nós diremos a este monte: levanta daqui para acolá, e ele não vai resistir, ele vai se levantar e vai sair, Senhor. Nós veremos demônios sendo esmagados, Pai. Nós veremos, meu Pai, cadeias caindo. Nós veremos cárceres se abrindo. Nós veremos o impossível acontecer, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos, Pai. Em nome de Jesus nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus. Diga assim: a minha parte é me consagrar e é buscar comunhão constante. As demais coisas o meu Senhor vai acrescentar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Amém! Coração pra receber. Não é orar só quando estiver aqui na igreja. Não é ler a palavra só quando estiver aqui. Fazer o teu altar na sua casa. O seu canto, o seu altar, o seu cantinho em casa. Separa na tua casa um lugar onde você possa botar ali papéis colados na parede, ou sei lá, fotografia, onde você vai estar ali invocando o nome do Senhor. Amém? Bota ali naquele lugar os seus sonhos, os seus projetos, e põe as mãos, declara o poder de Deus operando naquele lugar. Cria o teu lugar, o teu espaço de oração na tua casa, o teu altar ao Senhor, onde você vai ler a palavra sem celular junto, sem nada perto de você, é só você e Deus, sem distrações. Todos os dias não se atreva a sair de casa sem antes ter comunhão com Deus, e não se atreva a encarar um mês cheio de desafios sem se consagrar a Deus. Amém? Estenda tua mão para o altar. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor incline os olhos para ti, o rosto para ti, te dê paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito sejam contigo, por onde quer que você vá. Eu te libero debaixo desta palavra, debaixo dessa instrução. Não faça como aqueles que ouvem a instrução, mas não praticam. Ouça o que o Senhor falou e pratique, você vai colher frutos disso. Eu te libero em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. Esteja preparado em uma vida de santidade, pois Ele é o oleiro e nós somos barro. Queremos estar pronto para receber. Esteja preparado, pois o milagre acontecerá. O choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Queremos estar pronto para receber. Queremos estar pronto para receber. Queremos estar pronto